Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Vou gravar agora a videoaula, a primeira videoaula neste período de recesso. E o tema que nós vamos abordar hoje é um conceito sociológico chamado processo de socialização. Primeiramente, vamos pensar o que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda os indivíduos? Segundo a sociologia, nós podemos dizer que o indivíduo e a sociedade fazem parte da mesma trama e que eles estão envolvidos pelas relações sociais. Estão sempre em contato e interação. A sociedade formando o indivíduo e os indivíduos fazendo parte do todo social. O processo de socialização na sociologia foi conceituado pelo sociólogo Émile Durkheim, que é um autor clássico da sociologia. O sociólogo francês Émile Durkheim chama de socialização o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela. Todos nós passamos pelo processo de socialização. Todos que somos membros de um grupo social. Quando começa o processo de socialização? O processo de socialização começa com o nascimento. Quando a criança nasce e chega ao mundo, ela ainda não está pronta. Émile Durkheim fala que a criança é uma tábula rasa. Se a gente pensar num exemplo, podemos falar como aprendemos a falar, por exemplo, a linguagem. A criança ela não sabe ainda utilizar a linguagem. Aí, a partir do momento em que ela entra em contato com outros indivíduos do grupo social, ela escuta o que eles falam e vai internalizando. Aí ela vai reproduzir o comportamento e vai começar a falar. E assim como é com a linguagem, é com as outras normas sociais também. Com os símbolos da sociedade, as normas e o comportamento. É como se a sociedade ensinasse a nós como sermos membros, daquele grupo. A gente aprende as normas para poder participar do grupo e ser inserido, em determinado grupo social. A nossa individualidade, ela se constrói no contexto das relações com os diferentes grupos e também com as diferentes instituições sociais. Que o Émile Durkheim ele fala que o que são as instituições sociais? As instituições sociais são como se fossem os órgãos de um corpo, que ele faz uma comparação com o organismo, E ele fala que o organismo social, a sociedade, é formada pelas instituições. As instituições seriam os órgãos desse corpo. E eles juntos são interdependentes e fazem o funcionamento do organismo social, o funcionamento do todo. Cada um tem uma função diferente, mas eles são interdependentes. Então, na sociedade, quando a gente começa a entrar em contato com as primeiras instituições sociais, esse processo vai ser facilitar a socialização. Qual é a primeira instituição social que a gente entra em contato? É a família, Então, a família é uma instituição socializadora. Só que, assim, o Émile Durkheim diz que tem a instituição que ela é socializadora de forma premeditada, de forma planejada, e a que é socializadora informalmente. Por exemplo, ele classifica a socialização formal, ela é conduzida por instituições como a escola, a igreja, que elas são intencionalmente constituídas para poder passar normas e regras sociais para os indivíduos e formas de comportamento. Mas a família
E também, hoje em dia, os meios de comunicação, a mídia, as redes sociais, a televisão, a internet, elas produzem uma socialização informal que acontece naturalmente sem ser realmente aquela intenção dela, né? Mas acaba acontecendo. Por exemplo, quando a criança é pequena, o primeiro contato que ela tem é em casa, com os pais, os irmãos, os parentes, né? E aí com os meios de comunicação também, televisão, celular, redes sociais. E aí ela começa os filmes, né? Que ela assiste, séries, desenhos. E aí ela começa a internalizar o padrão de comportamento da sociedade. Então, Emile Durkheim, ele explica que esse processo de socialização ele está ligado a outro conceito sociológico, que é o conceito de desnaturalização. O que é a desnaturalização? É mostrar que o nosso comportamento ele não é natural, né? Não é uma coisa natural, totalmente biológica ou natural. Ele é, em parte, uma construção social. Ele é, em parte, aprendido. Nós somos condicionados para nos comportarmos como se deve comportar um ser humano, né? No nosso meio social. Aí o Emile Durkheim, ele fala assim, nós estamos inseridos, nós somos um indivíduo primeiro, um indivíduo único, mas nós estamos inseridos em vários grupos. Aí, por exemplo, quais são esses grupos? Aí eu posso classificar por faixa etária, por gênero, por nacionalidade, cultura, diferenças culturais, né? Então, nós estamos ao mesmo tempo em vários grupos. Se a gente pensar, nós aqui, vocês são alunos, têm 15 anos, estão inseridos no grupo de jovens, né, dessa idade, estão cursando ensino médio, está inserido em outro grupo dos jovens dessa idade que estão na escola. Vocês estão morando em Goiânia, vocês estão inseridos no grupo de cidadãos goianienses, e aí nós temos uma cultura específica aqui no estado de Goiás. E nós estamos inseridos também em outro grupo, somos brasileiros, falamos português. Então, nós estamos envolvidos em vários grupos ao mesmo tempo. E esses grupos vão fazer que a gente tenha experiências semelhantes uns com os outros, mas também nós temos aquelas experiências que são singulares, que são só nossas, né? Que temos experiências individuais. Então, no processo de conhecimento do mundo, a criança ela percebe que existem outras coisas ao redor dela e descobre que há coisas que são proibidas e outras que são permitidas, né? Coisas que são certas e erradas. Então, isso aí é quando ela está começando a entender que ela não é totalmente livre para fazer o que quer, né? Porque na sociologia a gente vai entender que nós não somos totalmente livres, porque nós somos condicionados pelas condições materiais de existência, né? Como dizia Karl Marx, que é outro clássico da sociologia. O que são as condições materiais de existência? A classe social em que eu nasci, o país em que eu nasci, a família em que eu nasci. Tudo isso vai determinar algumas coisas que eu não tenho como mudar e que não foi eu que escolhi, né? Mas é claro que a gente tem liberdade de escolhas, né? Mas, assim, tem uma parte da nossa Constituição que é determinada, pré-determinada pelas condições sociais, né? E que não foi nós que escolhemos, né? Então, imagina, a criança sai de casa, começa a ir para uma creche, para a escola, aí ela vai conviver com outras crianças, com outros adultos, além dos pais, dos parentes, vai ver desenhos, vai ver alguma coisa nas redes sociais, jogos, e aí ela vai começar a conhecer o mundo, né? Ela, nesse processo, ela vai aprender e vai interiorizar as palavras,
os significados, as ideias, os valores, o modo de vida dessa sociedade que ela está inserida. Por que nessa sociedade que ela está inserida? Porque, assim, o processo de socialização é igual, todo mundo passa por ele, mas dependendo do contexto histórico, social, político em que ela estiver, vai ser diferente. Por exemplo, imagina uma criança que ela está vivendo hoje num país em guerra civil, né? A socialização dela não vai ser a mesma de uma que está aqui no Brasil, né? Que não está acontecendo uma guerra civil. Ela vai aprender de forma diferente, né? A realidade dela é outra. Então, isso vai influenciar no processo de socialização. As diferenças culturais também, né? Se ela está numa cultura oriental, né, ou numa cultura ocidental, vai ter uma diferença nesse processo de socialização. Porque o processo de socialização, ele também sofre modificações de acordo com a desigualdade social, com as diferenças do contexto histórico que ela está inserida, ou contexto político, né? E também a época em que a pessoa está vivendo, as condições em que ela está vivendo. Por exemplo, na Idade Média, as crianças tinham outra forma, outro tratamento, né? Não era igual hoje, né? A adolescência, não existia adolescência. A criança passava da idade de criança para adulto já, né? Com 12, 13 anos, ela já entrava até a idade moderna, idade média, já era para ela um jovem adulto. Não tinha o processo de transição entre infância e vida adulta, que é a adolescência que a gente tem hoje em dia, né? Que surgiu a partir do século XX, né? Então, a socialização ela acontece de maneira diferente, de acordo com a época, as condições em que está vivendo, né? Se ela estiver num país que está passando por uma crise econômica, né? Um grande problema social, né? Tudo isso vai ser influenciado. E assim, a família, ela é o espaço privado, né? Que a gente chama de espaço privado, onde ela vai ter relações de intimidade e afeto. Mas nós temos também o espaço público. E no espaço público, a gente tem que obedecer às normas e às regras de convivência. E tem que aprender também a lidar com a diversidade, com as diferenças, né? Então, o comportamento, existem os papéis sociais. Eu vou me comportar do mesmo jeito em casa e na escola, ou se vocês forem sair com seus amigos para ir no cinema, você vai ter o mesmo comportamento? Não, porque isso é chamado papéis sociais. De acordo com a situação em que eu estou inserida, eu vou desempenhar determinado papel social, né? Que não é o mesma situação em que eu estou, que eu vou agir sempre da mesma forma, né? Então, nos espaços públicos, a gente sofre mais o controle, né? Que a sociedade exerce. Na família também tem hierarquias, né? Tem formas de regras, de normas, de controles. Mas, assim, no espaço público, esse controle é mais forte, né? É o que Emily Durkheim chama de coerção. Coerção é um poder que exercem sobre coagir, né? Coerção é exercer um poder sobre o outro, né? E na sociedade a gente vive sobre coerção, por isso que nós seguimos as normas e nos adaptamos, seguimos as regras sociais. Não é só porque a gente quer seguir, é porque se você não seguir, tem punição, né? Tem cobranças, vai dar algum tipo de transtorno para o indivíduo. Então, ele prefere se adaptar às normas para que ele não sofra nenhum tipo de punição, nem de constrangimento. Então, hoje vamos terminar por aqui a nossa aula, né? Nossa primeira aula, que é sobre o processo de socialização. Eu vou passar os exercícios, vou deixar aqui a lista de exercícios sobre esse tema,
E aí nós vamos continuar depois outro tema na segunda aula. Até mais!